Agora, se fala muito no Brasil que a gente tem uma das legislações mais duras em questões ambientais. Então, de um lado, a gente vê uma imprensa falando o tempo todo de desmatamento, de relaxamento das leis, mas na outra ponta, a gente vê os agricultores, os pecuaristas, tendo que se adequar a leis muito rígidas. Elas são rígidas ou elas são permissivas? Ou elas ficaram permissivas? Você que trabalha com isso, o que você pode contar para a gente? Elas são, primeiro, complexas, depois rígidas, bastante rígidas, e mesmo assim, aí a gente tem que novamente tirar o chapéu para o produtor rural e para o agronegócio brasileiro, mesmo assim ainda é o mais sustentável do mundo, mesmo com tudo isso. Só que o produtor rural, ele descobriu que preservar o meio ambiente é essencial e também está relacionado economicamente. E com isso ele aprendeu a preservar o meio ambiente. Hoje fala muito, quando você disse à imprensa, por exemplo, usa muito agrotóxico, usa muito agrotóxico. O produtor rural, ele sabe quanto que custa um agrotóxico, ele não vai desperdiçar aqui de qualquer forma, é muito caro. Então, ele tem que ter um agrônomo acompanhando isso, um engenheiro ambiental acompanhando isso, para falar para ele a forma correta de utilizar. E automaticamente tornou a potência que o Brasil é mundial e é o agronegócio mais sustentável do mundo, sem dúvida. E quando a gente escuta muito dessas falhas, né, quando a gente escuta falar sobre desmatamento, são criminosos, então. A gente não está falando do agricultor nem do pecuarista. Nós estamos falando de criminosos que andam fora da lei. Com certeza. E existe então, vários... não é porque as leis são permissivas. Não. São pessoas que estão andando fora da lei. Com certeza. Isso é normal em toda atividade. Sim. Mas, nesse caso, como é relacionado ao meio ambiente, da audiência, e também é preocupante, talvez o pessoal fala mais por causa disso. Mas hoje o produtor rural, ele, desde o armazenamento de um agrotóxico que chega na propriedade dele, a forma de utilizar que ele faz a tríplice lavagem durante o uso. Depois isso volta a ser armazenado e depois é destinado para uma reciclagem, até mesmo para voltar a ser um produto reutilizado ou incineração, tem toda uma norma para fazer isso dentro da propriedade hoje. E eu queria saber quais são as maiores dificuldades para o produtor rural hoje, para ele se adequar a essa legislação, que você mais vê, que fala assim, olha, não pode fazer isso, eu já avisei, está proibido. Qual que é a maior dificuldade? Muitas vezes é falta de conhecimento. Geralmente é por isso. Muitas vezes. Mas também, como eu disse várias vezes, a complexidade, porque não é fácil. E assim, ele procura o órgão, ele contrata muitas vezes a pessoa, ele não acompanha muito de perto. Aí ele acha que só pagar ele já vai ter a licença e não é assim. Você tem que acompanhar. E o principal, depois que sai, ele ainda acha que já está resolvido. E não é verdade, porque tem as condicionantes, conforme eu disse. Ele precisa cumprir isso. Então, muitas vezes, quando eu vou fazer um contrato, eu falo para o produtor, esse contrato ele é por tempo indeterminado. Fala, mas eu vou te pagar a vida inteira? Eu falei, não, só enquanto você estiver produzindo. Quando ele tiver a fazenda, ele tem que continuar. Isso porque você precisa continuar olhando, a empresa precisa continuar exatamente, acompanhando. E cumprir os prazos, porque isso vence, isso tem prazos para ser cumprido. Então, não é só obter a licença e já está resolvido. Não. Eu até falo que a brincadeira começa quando ele tem a licença, porque ali ele vai ter mais responsabilidade para ser cumpridas. Então não é tão facinho assim não ser um produtor. É bem difícil. Mas então quando você fala assim que te contrata, que tem que ter esse acompanhamento, nós estamos falando de grandes produtores. Na agricultura familiar existe isso também? Não, isso independe. Se é pequeno ou grande ou médio. Independe. A legislação é a mesma. Eu não sabia. O que define é o tipo de atividade. Tá. E se eu for, por exemplo, familiar? Não tem problema. Aí tem um detalhe que define, até 50 hectares tem uma forma. Quando é agricultura de sequeiro e pecuária extensiva. Mas uma propriedade pode ter uma avicultura enorme e ser pequena. 10 hectares é considerado pequeno. Mas pode ser uma imensa avicultura, pode ser uma imensa suinocultura, pode ser um confinamento de bovino grande. E aí, então, isso é medido através da produção? Isso é medido pela atividade. Pela atividade. Cada atividade tem um seu fator